milionário paraplégico foi abandonado no altar quando sua empregada disse: "Vamos dançar?" Suas vidas mudaram para sempre. Uma história de amor verdadeiro que vai emocionar você. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O sol de outubro batia forte nos jardins da mansão em Alphaville, criando um cenário perfeito que contrastava cruelmente com o drama que estava prestes a se desenrolar. Eduardo Mendonça ajustou o nó da gravata pela 10ª vez naquela manhã, suas mãos tremendo levemente enquanto observava os últimos preparativos do que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império no ramo da construção civil, erguendo alguns dos edifícios mais imponentes de São Paulo. Sua cadeira de rodas de última geração, discreta e elegante, estava posicionada estrategicamente no altar improvisado entre as roseiras brancas. "Senhor Eduardo, a senhora Patrícia ainda não chegou", murmurou o cerimonialista, consultando o relógio de pulso com crescente nervosismo. Eram 15 para as 3 da tarde, e a cerimônia deveria ter começado há 45 minutos. Eduardo forçou um sorriso tranquilizador, embora, por dentro, sentisse o estômago se revirar. "Ela deve estar terminando os últimos retoques. Vocês sabem como as mulheres são nessas horas", respondeu, tentando manter a voz firme diante dos 300 convidados que começavam a cochichar entre si. O jardim estava impecável. Arranjos de rosas brancas e lírios adornavam cada mesa, enquanto uma orquestra de câmara executava suavemente peças clássicas. Os garçons circulavam discretamente entre os convidados, oferecendo champanhe Dom Perignon e canapés preparados pelo melhor buffet da cidade. Tudo custara uma fortuna, mas para Eduardo nada era demais quando se tratava de impressionar a sociedade paulistana. Maria das Graças observava tudo de longe, suas mãos calejadas segurando uma bandeja de prata enquanto aguardava ordens na varanda da mansão. Havia chegado ali apenas 3 meses atrás, vinda de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, e ainda se sentia deslocada naquele mundo de luxo e ostentação. Aos 38 anos, tinha o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência que poucos se davam ao trabalho de notar. Seu uniforme azul marinho, sempre impecável, escondia uma personalidade forte forjada pelas dificuldades da vida. "Maria, vá verificar se precisa de alguma coisa na casa da noiva", ordenou Dona Helena, a irmã mais velha de Eduardo, uma mulher de 60 anos, que controlava todos os detalhes da mansão com mão de ferro. "E seja discreta. Não queremos que os convidados percebam que algo está errado." Maria assentiu em silêncio, caminhando pelos corredores de mármore até a suíte principal, onde Patrícia deveria estar se arrumando. A porta estava entreaberta e ela bateu delicadamente antes de entrar. "Senhora Patrícia", chamou, mas não obteve resposta. O quarto estava vazio. A mesa de penteadeira, que havia estado coberta de produtos de beleza pela manhã, estava limpa. O vestido de noiva, uma obra-prima de renda francesa que custara R$ 50.000, jazia sobre a cama como um fantasma abandonado. No criado mudo, um envelope branco trazia o nome de Eduardo, escrito com a caligrafia refinada de Patrícia. Maria pegou o envelope com as mãos trêmulas. Sabia que não deveria abri-lo, mas algo em seu íntimo a fez hesitar. Havia trabalhado 3 meses naquela casa, observando silenciosamente as dinâmicas entre o patrão e sua noiva. Via como Eduardo se esforçava para ser perfeito, como compensava sua deficiência física, sendo ainda mais bem-sucedido, mais generoso, mais atencioso. E via também como Patrícia aceitava tudo isso com uma frieza que a incomodava profundamente. Voltou ao jardim com passos pesados, o envelope queimando em suas mãos como um segredo terrível. Eduardo a viu se aproximar e imediatamente entendeu.
Seu rosto empalideceu e ele estendeu a mão para receber a carta. Com licença, senhoras e senhores, Eduardo disse ao microfone, sua voz ecoando pelo jardim silencioso. Peço a compreensão de todos. Parece que não teremos uma cerimônia hoje. Abriu o envelope com dedos que tremiam visivelmente. A carta era breve e devastadora. Eduardo, não consigo seguir adiante. Pensei que seria capaz de aceitar as limitações que nossa vida teria, mas não sou forte o suficiente. Você merece alguém melhor do que eu. Patrícia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 300 pessoas observavam o homem mais rico de São Paulo desmoronar publicamente em sua cadeira de rodas. Os comentários começaram como sussurros, mas logo se tornaram um burburinho incontrolável. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou uma senhora da alta sociedade. Pobre homem, achando que uma mulher daquelas ia se contentar com... Helena, leve todos para dentro. Eduardo disse para a irmã, tentando manter alguma dignidade. Sirvam o jantar. Não deixem que o dia seja um desperdício total. A multidão começou a se dispersar, alguns com pena genuína, outros com a satisfação mórbida de quem presenciara um escândalo memorável. Eduardo ficou sozinho no altar, cercado pelas flores que deveriam ter celebrado seu amor e que agora pareciam zombar de sua solidão. Foi então que Maria se aproximou. Havia observado toda a cena com o coração apertado, vendo a humilhação daquele homem orgulhoso que, apesar de todos os defeitos típicos dos ricos, sempre a tratara com respeito básico. Sua formação em fisioterapia, que mantinha em segredo por medo de perder o emprego, a fazia entender melhor que a maioria as verdadeiras limitações e possibilidades de alguém em cadeira de rodas. Sem pedir permissão, sentou-se na grama ao lado da cadeira dele, suas mãos calejadas, contrastando com a elegância do ambiente. A orquestra ainda tocava, agora uma valsa melancólica que ecoava pelo jardim vazio. Patrão, disse ela suavemente, sua voz carregada do sotaque mineiro que tentava disfarçar no dia a dia. Que tal se a gente dançar? Música boa é música boa, não importa como a gente se move. Eduardo a olhou com surpresa, como se a visse pela primeira vez. Havia lágrimas em seus olhos, mas também algo que ela não conseguia identificar. Talvez alívio, talvez curiosidade. Você sabe que eu não posso, começou ele. Quem disse que não pode? Maria interrompeu gentilmente. Dança não é só sobre as pernas, é sobre o coração. E pelo que eu vi aqui hoje, o seu coração precisa de uma música diferente. Estendeu a mão para ele, e pela primeira vez em anos, Eduardo Mendonça sorriu de verdade. Um sorriso que vinha de um lugar profundo e ferido, mas ainda capaz de esperança. Pegou a mão dela, e ali, entre as pétalas de rosa espalhadas pelo chão, e sob o olhar surpreso dos poucos convidados que ainda restavam, eles dançaram. Ela, se movendo suavemente ao lado da cadeira, ele conduzindo com os braços, ambos encontrando um ritmo que não dependia de passos convencionais. Naquele momento, Maria das Graças não sabia que havia acabado de plantar a semente de uma transformação que mudaria ambas suas vidas para sempre. E Eduardo não fazia ideia de que aquela mulher simples, que ele até então mal notara, carregava segredos que o fariam questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo, sobre amor e sobre o verdadeiro significado de uma vida plena. Continue, 0259, capítulo 2, Depois da tempestade. Os dias que se seguiram ao casamento, fracassado, foram os mais sombrios na vida de Eduardo Mendonça. Refugiou-se em sua cobertura nos Jardins, um apartamento de 500 metros quadrados, no último andar de um edifício que ele mesmo havia construído anos atrás. As enormes janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo,
Mas Eduardo mantinha as cortinas fechadas, preferindo a penumbra à claridade que só intensificava sua melancolia. Senhor Eduardo, o senhor precisa comer alguma coisa, insistia Maria das Graças, entrando no escritório particular com uma bandeja contendo sopa de mandioquinha e pão de queijo ainda quente. Já são quase 2 da tarde e o senhor não tocou no café da manhã. Eduardo permanecia imóvel diante do computador, fingindo trabalhar enquanto, na verdade, apenas olhava para a tela em branco. Seus cabelos castanhos, sempre impecavelmente penteados, estavam desalinhados e a barba por fazer denunciava os 3 dias desde que se recusara a sair do quarto. Não estou com fome, murmurou, sem desviar os olhos da tela. E já falei que não quero ser incomodado. Maria depositou a bandeja na mesa lateral e cruzou os braços, assumindo uma postura que surpreendeu ambos. Era a primeira vez que ela desafiava diretamente uma ordem dele. Com todo respeito, patrão, mas isso não é jeito de um homem grown se comportar, disse, seu sotaque mineiro mais acentuado quando estava contrariada. O senhor acha que é o primeiro homem no mundo que tomou um pé na bunda? Que é o primeiro que passou por uma decepção? Eduardo virou-se bruscamente na cadeira, os olhos faiscando de raiva. Você não entende nada sobre minha situação, não sabe o que é ser rejeitado por causa de... Fez um gesto vago em direção às próprias pernas. Por causa do quê? Maria aproximou-se, plantando-se firmemente diante dele. Por causa da cadeira? Ou por causa do... Orgulho ferido, o silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo não estava acostumado a ser confrontado por funcionários, muito menos por uma governanta do interior. Mas havia algo na postura determinada de Maria, na forma como ela o olhava sem pena ou desconforto, que o desarmava. A senhora que deveria ter sido minha esposa me deixou plantado no altar porque não conseguia aceitar minhas limitações, disse Eduardo, fazendo aspas no ar com amargura. Suas palavras, não minhas. Maria puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele, um gesto ousado que quebrava todos os protocolos da relação patrão-empregada. Posso contar uma coisa para o senhor? Disse, sua voz mais suave agora. Quando eu era pequena, lá em Conselheiro Lafayette, tinha um vizinho chamado seu Antônio. Perdeu as 2 pernas numa explosão na mineradora quando tinha 20 e poucos anos. Todo mundo dizia que a vida dele tinha acabado, que mulher nenhuma ia querer ele. Eduardo escutava relutantemente, mas escutava. Sabe o que aconteceu? Ele conheceu a dona Conceição no posto de saúde. Ela também estava passando por dificuldades, tinha ficado viúva jovem com 3 filhos pequenos. Os 2 se juntaram e tiveram mais 4 filhos juntos. Seu Antônio montou uma oficina de conserto de bicicletas e se tornou o homem mais respeitado do bairro. Não por causa das pernas que não tinha, mas por causa do coração que tinha. Ela fez uma pausa, observando como Eduardo absorvia suas palavras. A diferença entre seu Antônio e o senhor, se me permite dizer, é que ele nunca esperou que alguém o aceitasse, apesar da deficiência. Ele se aceitou primeiro, e daí encontrou alguém que o amava por quem ele era, não apesar de quem ele era. Eduardo sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar, talvez reconhecimento, talvez vergonha. É diferente, disse. Finalmente. Eu tenho dinheiro, responsabilidades, as pessoas esperam mais de mim. Esperam o quê? Maria perguntou. Que o senhor seja perfeito, que compense com dinheiro aquilo que acha que lhe falta, ou que seja simplesmente humano? Antes que Eduardo pudesse responder, o interfone do apartamento tocou. Era Helena, sua irmã, anunciando que subiria com o Dr. Rodrigo Vasconcelos, seu sócio na empresa. Não quero ver ninguém, Eduardo disse automaticamente. O senhor vai querer ver sim, Maria retrucou, levantando-se e dirigindo-se à porta. Porque fugir não resolve nada. E o senhor tem uma empresa para tocar e funcionários que dependem do trabalho.
Minutos depois, Helena entrava no apartamento, seguida por Rodrigo, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e terno impecável. A irmã de Eduardo olhou com reprovação para Maria, que recolhia a bandeja intocada. Eduardo, você precisa se recompor, Helena disse sem rodeios. A cidade inteira está comentando sobre o casamento e isso está afetando a imagem da empresa. Rodrigo aproximou-se da cadeira de Eduardo, assumindo um tom mais diplomático. Parceiro, sei que foi difícil, mas temos 3 contratos importantes esperando sua aprovação. O shopping center em Campinas, o complexo residencial na Vila Madalena. Rodrigo pode tocar tudo, Eduardo interrompeu. Ele sempre quis mais controle mesmo. Maria, que ainda estava no ambiente organizando, notou algo estranho na expressão de Rodrigo. Um lampejo de satisfação que ele tentou disfarçar rapidamente. Não é questão de querer, Eduardo, Rodrigo disse. É questão de necessidade. Mas você precisa estar presente nas reuniões. Os clientes querem ver o Eduardo Mendonça, não apenas seu sócio. Helena aproximou-se da janela e abriu as cortinas bruscamente, fazendo Eduardo piscar com a luz súbita. Chega de drama, disse ela. Você vai tomar um banho, vai se barbear e vai voltar ao escritório amanhã. E Maria virou-se para a governanta. Prepare a agenda do meu irmão. Ele precisa voltar à vida social o quanto antes. Com todo respeito, dona Helena. Maria respondeu calmamente. Mas quem decide a agenda do patrão é ele mesmo. Meu serviço é cuidar da casa, não da vida dele. A tensão no ambiente era palpável. Helena não estava acostumada a ser contrariada por empregados, e Rodrigo observava tudo com interesse crescente. Quem você pensa que é? Helena explodiu. É apenas uma doméstica. Não tem direito de opinar sobre assuntos de família. Eduardo, que havia permanecido calado durante toda a discussão, finalmente se manifestou. Ela tem razão, disse, surpreendendo a todos. Minhas decisões são minhas, e por hoje decido que quero ficar sozinho. Rodrigo e Helena trocaram olhares significativos antes de se retirarem, prometendo voltar no dia seguinte. Quando a porta se fechou, Eduardo e Maria ficaram sozinhos novamente. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por não ter pena de mim. Por me tratar como um adulto capaz de tomar suas próprias decisões. Maria sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele via desde o dia do casamento. É assim que o senhor merece ser tratado, disse ela, como qualquer pessoa merece. Naquela noite, pela primeira vez, em dias, Eduardo comeu a sopa que Maria havia preparado e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem precisar de remédios para conseguir descansar. Algo estava mudando, lentamente, como uma madrugada que se anuncia antes mesmo do primeiro raio de sol. Continue 0304, capítulo 3. Pequenos rituais, grandes mudanças. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina completamente nova para a cobertura nos jardins. Maria das Graças, com sua determinação característica, havia implementado mudanças sutis, mas significativas na vida de Eduardo. Às 8 da manhã em ponto, ela subia ao terraço com uma bandeja de café da manhã que incluía pães de açúcar fresquinhos, feitos seguindo a receita que aprendera com a avó em Minas Gerais. Bom dia, patrão, dizia ela sempre com o mesmo tom alegre, posicionando a cadeira dele estrategicamente para que pudesse contemplar a cidade que despertava. Hoje o dia está lindo demais para ficar trancado dentro de casa. Eduardo, inicialmente resistente, acabou cedendo ao ritual. Havia algo reconfortante na previsibilidade daqueles momentos matinais, no aroma do café forte misturado com o cheiro dos pães ainda quentes. Maria sempre trazia também os jornais, mas não os entregava diretamente. Deixava-os numa mesinha lateral, permitindo que ele escolhesse se queria ou não se informar sobre o mundo exterior. Você sabia que aprendeu a fazer pão aos 8 anos? Maria comentava enquanto servia o café.
suas mãos hábeis movendo-se com a naturalidade de quem sempre trabalhou. Minha avó dizia que quem sabe fazer pão nunca passa fome, e quem sabe dividir pão nunca fica sozinho. Eduardo observava aquelas mãos, calejadas, sim, mas também seguras e carinhosas. Havia nelas uma história que ele começava a ter curiosidade de conhecer. Durante essas manhãs, Maria também havia tomado a liberdade de reorganizar alguns móveis do apartamento. Nada drástico, apenas ajustes que facilitavam a locomoção dele. A mesa do escritório foi reposicionada para otimizar o acesso à estante de livros. O sofá da sala foi afastado da parede, criando um corredor mais amplo. Pequenos detalhes que demonstravam uma compreensão técnica que intrigava Eduardo. Como você sabe tanto sobre adaptações para cadeirantes? Ele perguntou numa manhã de novembro, quando a primavera paulistana começava a dar lugar ao calor do verão. Maria hesitou por um momento, suas mãos parando de arranjar as flores que havia comprado na feira. Já trabalhei com isso antes, respondeu vagamente. A gente aprende um pouco de tudo na vida, né? Era sempre assim. Quando as perguntas se tornavam mais pessoais, Maria desviava o assunto com habilidade, redirecionando a conversa para questões práticas ou para histórias de sua cidade natal que faziam Eduardo sorrir apesar de si mesmo. Um dia, enquanto organizava os papéis do escritório, Maria encontrou uma pilha de convites para eventos sociais que Eduardo havia ignorado completamente. Formaturas, inaugurações, jantares beneficentes. Toda a vida social da elite paulistana continuava girando, aparentemente indiferente ao drama pessoal dele. "O senhor não tem vontade de sair?" perguntou ela, folheando os convites elegantes. "Para quê? Para que todos fiquem me olhando com pena, cochichando sobre o homem que foi abandonado no altar?" A amargura na voz de Eduardo era evidente. "Ou talvez," Maria sugeriu gentilmente, "para lembrar a si mesmo de que a vida é maior que um dia ruim, por pior que tenha sido." Eduardo riu sem humor. "Um dia ruim? Foi o pior dia da minha vida." "Foi mesmo?" Maria o desafiou. "Pior que o dia do seu acidente?" O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Eduardo raramente falava sobre o acidente de carro que havia mudado sua vida aos 28 anos. Uma noite chuvosa, uma discussão com o pai sobre os rumos da empresa, excesso de velocidade numa curva mal sinalizada. "Pelo menos no acidente eu era vítima das circunstâncias", disse ele finalmente. "No casamento eu fui rejeitado conscientemente por alguém que dizia me amar." Maria depositou os convites sobre a mesa e sentou-se na cadeira em frente a ele, como havia feito naquele primeiro dia difícil. "Posso fazer uma pergunta indiscreta, patrão?" Eduardo acenou com a cabeça, curioso apesar de si mesmo. "O senhor amava mesmo a dona Patrícia? Ou gostava da ideia de ser amado por uma mulher bonita e jovem que toda a sociedade aprovaria?" A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras não vieram. Maria aguardou pacientemente, sem pressa. "Patrícia era adequada", ele disse finalmente, cada palavra saindo com dificuldade. "Bonita, educada, da família certa. Todos diziam que formávamos um belo casal." "Isso não é uma resposta", Maria observou. Eduardo passou as mãos pelos cabelos. Um gesto que Maria já havia aprendido a identificar como sinal de sua inquietação interior. "Eu queria ser normal", admitiu. "Queria ter uma esposa bonita, filhos, uma família perfeita. Queria provar para mim mesmo e para todos que a cadeira de rodas não me impedia de ter uma vida completa." "E agora?" Maria perguntou. "Ainda quer ser normal?" "Não sei mais o que é normal", Eduardo respondeu com honestidade. "Você me faz pensar em coisas que eu nunca questionei antes." Foi nessa conversa que Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Naquela tarde,
Quando Eduardo decidiu sair do apartamento pela primeira vez em semanas para uma reunião na empresa, ela aproveitou para fazer algo que vinha planejando há dias. Desceu até o subsolo do prédio, onde ficava o depósito de cada apartamento, e trouxe algumas caixas que havia guardado ali quando se mudou para São Paulo. Dentro delas, cuidadosamente embrulhados, estavam seus diplomas: graduação em fisioterapia pela UFMG e especialização em reabilitação neurológica. Quando Eduardo retornou da reunião, encontrou os certificados emoldurados sobre sua mesa de trabalho. Maria estava na cozinha, preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. "Maria!" ele chamou, sua voz ecoando pelo apartamento. Ela apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, fingindo não perceber a tensão em sua voz. "Sim, patrão. Você é formada em fisioterapia?" "Sou", respondeu ela simplesmente. "Por que não me disse antes? Por que está trabalhando como doméstica?" Maria respirou fundo. Havia chegado o momento de começar a contar sua história, pelo menos parte dela. Porque às vezes a vida nos obriga a fazer escolhas que não são as ideais, mas são as necessárias, disse ela. "E porque pensei que o senhor me veria diferente se soubesse. Os ricos costumam ficar desconfortáveis quando descobrem que o empregado tem a mesma educação que eles." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo não apenas a revelação, mas também a crítica implícita em suas palavras. "Você está certa", admitiu finalmente. "Eu provavelmente ficaria desconfortável. Mas agora estou mais intrigado que desconfortável." Naquela noite, eles conversaram até mais tarde que o habitual. Eduardo fez perguntas sobre fisioterapia que Maria respondeu com conhecimento técnico impressionante. Ela, por sua vez, demonstrou curiosidade genuína sobre os projetos arquitetônicos dele, fazendo observações inteligentes sobre a acessibilidade que ele nunca havia considerado. Quando Maria finalmente se retirou para seus aposentos no fim da noite, Eduardo ficou sozinho com uma sensação estranha. Pela primeira vez em semanas, não se sentia solitário. Havia alguém naquela casa que o via não como um homem rico em cadeira de rodas, mas simplesmente como Eduardo. E essa descoberta era simultaneamente libertadora e aterrorizante. Continue 0305. Capítulo 4. Revelações e tempestades. Dezembro chegou a São Paulo com o calor intenso típico do verão brasileiro. A cidade fervilhava com a energia pré-natalina, mas dentro da cobertura de Eduardo, uma tensão diferente começava a se desenrolar. Havia 3 dias que ele notava Maria mais reservada, respondendo às suas tentativas de conversa com monossílabos e evitando o olhar direto. "Aconteceu alguma coisa?" Eduardo perguntou numa manhã, quando ela trouxe o café da manhã com uma expressão preocupada que tentava disfarçar. "Nada demais, patrão. Só umas questões de família." Maria respondeu, mas sua voz tremia ligeiramente. Eduardo havia aprendido a ler as nuances do comportamento dela nos últimos meses. Sabia quando estava verdadeiramente bem, quando estava apenas cansada e quando algo a incomodava profundamente. Naquele momento, todas as suas antenas internas se ativaram. "Maria, sente-se aqui", disse ele, indicando a cadeira ao lado da mesa. "Vamos conversar direito." Ela hesitou, olhando para a bandeja na mão como se procurasse uma desculpa para escapar. "Eu tenho que terminar a limpeza da... A limpeza pode esperar." Eduardo interrompeu com firmeza. "Você tem sido mais que uma funcionária para mim nesses meses. Tem sido uma amiga. E amigos se ajudam quando algo está errado." A palavra amiga pareceu quebrar a resistência de Maria. Ela depositou a bandeja e sentou-se pesadamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. "Eu recebi uma ligação ontem à noite",
começou ela, suas mãos nervosas brincando com a barra do avental. Do hospital de Belo Horizonte, meu filho está internado. Eduardo sentiu o estômago apertar. Nos últimos meses, havia ouvido Maria mencionar o filho algumas vezes, sempre com um orgulho maternal evidente, mas ela nunca havia entrado em detalhes. O que aconteceu? Perguntou ele suavemente. Pneumonia, Maria respondeu, e sua voz se quebrou ligeiramente. Começou como uma gripe simples, mas complicou. Os médicos dizem que é grave, que ele precisa ficar na UTI, e eu estou aqui, longe dele. As lágrimas que ela havia estado contendo finalmente começaram a cair. Eduardo sentiu uma necessidade desesperada de consolá-la, de fazer alguma coisa útil. Quantos anos ele tem? Perguntou. 17, Maria respondeu, secando os olhos com as mãos. É um menino brilhante, sabe? Sempre foi o melhor aluno da escola. Ganha todas as competições de programação e matemática. Tem uma bolsa de estudos numa escola técnica federal. Quer fazer engenharia na USP. O orgulho na voz dela era evidente, mesmo em meio à preocupação. Eduardo começou a entender melhor por que uma fisioterapeuta formada trabalhava como doméstica em São Paulo. Você veio para cá por causa dele, não foi? Perguntou. Para conseguir pagar os estudos. Maria assentiu, incapaz de falar por um momento. O pai dele nos abandonou quando o Gabriel tinha 5 anos, disse finalmente. Foi tentar a vida aqui em São Paulo. Prometeu mandar dinheiro. Nunca mais deu notícias. Eu criei meu menino sozinha, trabalhando em clínicas de fisioterapia em BH. Mas quando ele passou para a Escola Técnica Federal, precisei de mais dinheiro. Os livros, o material, o transporte. Era muito para o que eu ganhava lá. Eduardo escutava em silêncio, começando a compreender a magnitude dos sacrifícios que aquela mulher havia feito. Uma amiga me disse que em São Paulo as empregadas domésticas ganhavam bem mais, especialmente em casas de família rica. Então eu vim, deixei o Gabriel com minha mãe e desde então mando quase todo o meu salário para casa. E agora ele está doente e você não pode estar lá, Eduardo completou. O pior é o dinheiro, Maria admitiu com vergonha. O SUS está fazendo o básico, mas os médicos particulares dizem que ele precisaria de uns exames mais específicos, de uns remédios importados que não tem na rede pública. E eu não tenho como pagar. Ela parou de falar e olhou pela janela, como se pudesse ver através da distância até Belo Horizonte, até o hospital onde seu filho lutava contra a pneumonia. Eduardo sentiu algo se mexer dentro do peito. Uma necessidade urgente de ajudar que ia além da simples compaixão. Era como se os meses de cuidado que Maria havia dedicado a ele agora exigissem uma resposta equivalente. Quanto precisa? Perguntou ele diretamente. Maria virou-se para ele, surpresa. Senhor Eduardo, eu não estava pedindo... Eu sei que não estava pedindo... Eu estou oferecendo. Quanto precisa para o tratamento do Gabriel? Eu não posso aceitar, Maria disse, balançando a cabeça vigorosamente. Não seria certo. Você já faz muito por mim me dando trabalho. Maria, Eduardo disse, sua voz assumindo o tom firme que usava nas negociações importantes. Você salvou minha vida quando nem eu mesmo sabia que precisava ser salvo. Me tirou de um buraco de autocomiseração, me fez voltar a me sentir humano. Se não, posso retribuir ajudando seu filho, então de que adianta todo o dinheiro que tenho? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio, misturadas com gratidão. Eu vou pagar de volta, disse ela. Pode descontar do meu salário. Vai levar anos se for preciso, mas eu vou pagar. Não vamos discutir isso agora, Eduardo disse pegando o telefone. Primeiro, vamos cuidar do Gabriel. Doutor Martinez? Falou ao telefone quando a ligação completou.
Preciso de uma indicação urgente. O melhor pneumologista de Belo Horizonte, que aceita pacientes particulares. Nas horas seguintes, Eduardo mobilizou sua rede de contatos. Ligou para médicos, administradores de hospitais, até mesmo para um deputado federal de Minas Gerais com quem havia feito negócios. Em menos de 6 horas, Gabriel estava transferido para um hospital particular, sob os cuidados de uma equipe médica de primeiro nível. Maria acompanhou tudo isso em silêncio, alternando entre incredulidade e uma gratidão que mal conseguia expressar. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela quando Eduardo finalmente desligou o último telefonema. Eduardo parou por um momento, considerando a pergunta. A resposta que veio não era a que ele esperava dar. "Porque pela primeira vez em muito tempo tenho a chance de usar meu dinheiro para algo que realmente importa", disse ele. "E porque..." Hesitou, depois continuou com honestidade. "Porque você me fez lembrar que existem coisas mais importantes que meus próprios problemas." Naquela noite, Maria ligou para Belo Horizonte e conversou com Gabriel pela primeira vez em 3 dias. O menino estava estável, os exames mostravam melhora e os médicos estavam otimistas. Quando ela desligou, chorou de alívio nos braços da poltrona da sala, enquanto Eduardo permanecia ao lado, oferecendo sua presença silenciosa como consolo. "Obrigada", disse ela simplesmente quando conseguiu parar de chorar. "Obrigado você." Eduardo respondeu, "por me lembrar de quem eu posso ser quando não estou pensando só em mim mesmo." Foi naquela noite que ambos perceberam que alguma coisa fundamental havia mudado entre eles. A relação patrão-empregada havia se transformado em algo mais profundo, mais complexo, uma parceria baseada em respeito mútuo e cuidado genuíno. E foi também naquela noite que Eduardo começou a suspeitar que seus sentimentos por Maria das Graças haviam ultrapassado os limites da amizade. O pensamento o assustou e o excitou em igual medida, abrindo possibilidades que ele nunca havia considerado antes. Continue 03-08. Capítulo 5. Descobertas perigosas. Janeiro chegou com as chuvas torrenciais típicas do verão paulistano. Gabriel havia se recuperado completamente e voltado às aulas, mandando mensagens de agradecimento para Eduardo que deixavam Maria visivelmente emocionada. A rotina na cobertura havia retomado sua normalidade, mas algo havia mudado irreversivelmente na dinâmica entre eles. Eduardo se pegava observando Maria com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela mordia o lábio inferior quando concentrada, o jeito carinhoso como falava ao telefone com o filho, a inteligência perspicaz que transparecia em suas observações casuais. "Patrão, tem uma coisa estranha acontecendo", Maria disse numa manhã de segunda-feira, enquanto organizava os papéis do escritório. "Venho notando uns telefonemas estranhos para o Sr. Rodrigo, sempre quando o senhor não está." Eduardo levantou os olhos dos relatórios financeiros que analisava. "Que tipo de telefonemas?" "Não sei bem", Maria respondeu franzindo a testa. "Mas ontem, quando eu estava limpando a sala, o telefone do escritório tocou. Atendi pensando que fosse para o senhor, mas a pessoa perguntou especificamente pelo Sr. Rodrigo. Quando eu disse que ele não estava, a pessoa desligou na cara." "Pode ter sido qualquer coisa", Eduardo disse, mas algo no tom de Maria o deixou atento. Que acha estranho?" "É que já é a 3ª vez essa semana, e sempre perguntam especificamente se o senhor está em casa antes de pedirem para falar com o Sr. Rodrigo, como se não quisessem que o senhor soubesse da ligação." Eduardo depositou os papéis sobre a mesa, sua mente empresarial imediatamente ativada. Rodrigo era seu sócio há 15 anos, desde antes do acidente. Sempre fora ambicioso, mas Eduardo confiava nele implicitamente. Ou pelo menos sempre confiou.
Maria, você pode anotar o número da próxima vez que ligarem? Já anotei, ela disse, entregando-lhe um papel com 3 números diferentes. E tem mais uma coisa. Ontem, quando o senhor saiu para a fisioterapia, o senhor Rodrigo veio aqui. Disse que precisava pegar uns documentos importantes. Ficou quase 2 horas trancado no escritório. Eduardo sentiu um frio na espinha. Havia dado acesso irrestrito aos seus arquivos para Rodrigo anos atrás, quando sua condição física o impedia de gerenciar todos os detalhes da empresa pessoalmente. Mas agora, com a desconfiança plantada por Maria, começou a questionar essa decisão. Você viu que documentos ele pegou? Não exatamente, Maria hesitou, mas quando fui limpar depois, notei que a gaveta onde o senhor guarda os contratos originais estava desarrumada e tinha xerox de alguns papéis na mesa que ele esqueceu de levar. Ela entregou as folhas para Eduardo, que as examinou com crescente preocupação. Eram cópias de contratos do shopping center em Campinas e do complexo residencial na Vila Madalena, exatamente os projetos que Rodrigo havia mencionado como prioritários durante sua depressão pós-casamento. Maria, Eduardo disse lentamente, preciso que você me faça um favor. Da próxima vez que Rodrigo vier aqui, quando eu não estiver, você pode observar o que ele faz, discretamente? Maria assentiu, mas havia preocupação em seus olhos. O senhor acha que ele está fazendo alguma coisa errada? Espero que não, Eduardo respondeu, mas sua intuição me deixou alerta e aprendi a confiar na sua intuição. A oportunidade de testar suas suspeitas surgiu 3 dias depois. Eduardo havia marcado uma consulta médica que duraria a manhã toda, e Rodrigo, sabendo disso, apareceu na cobertura, alegando precisar de alguns arquivos urgentes. Maria o recebeu normalmente, oferecendo café e dizendo que ficaria limpando a casa enquanto ele trabalhava. Mas assim que Rodrigo se trancou no escritório, ela posicionou-se estrategicamente no corredor, fingindo organizar a estante de livros enquanto prestava atenção aos sons vindos do ambiente. O que viu a deixou alarmada. Rodrigo não estava apenas consultando documentos, estava fotografando contratos inteiros com o celular, fazendo cópias de arquivos confidenciais e até mesmo acessando o computador pessoal de Eduardo, usando uma senha que obviamente conhecia. Quando ele finalmente saiu, quase 3 horas depois, Maria aguardou alguns minutos antes de entrar no escritório. Tudo parecia normal à primeira vista, mas seu olho treinado notou pequenos detalhes. Gavetas não fechadas completamente, papéis em ordem ligeiramente diferente, o computador ainda quente. Naquela tarde, quando Eduardo retornou, ela relatou tudo com detalhes. A expressão dele foi ficando cada vez mais sombria, conforme ela falava. Você tem certeza de que ele estava fotografando os documentos? Perguntou Eduardo. Absoluta. Vi quando ele abriu o celular e tirou várias fotos do contrato do shopping. E depois ele ligou para alguém e disse, está tudo certo, tenho tudo o que precisamos. Eduardo permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo as implicações do que estava ouvindo. Rodrigo não era apenas seu sócio, era seu amigo mais próximo, a pessoa em quem mais confiava nos negócios. Tem mais uma coisa, Maria disse hesitantemente. Quando ele estava saindo, o celular dele tocou. Atendeu ali perto da porta e eu escutei ele dizer, Patrícia, está tudo caminhando conforme planejamos. O sangue de Eduardo gelou. Patrícia, sua ex-noiva que havia fugido do casamento alegando não conseguir aceitar suas limitações. Você tem certeza de que ouviu o nome Patrícia? Perguntou sua voz perigosamente baixa. Maria assentiu gravemente. Tenho, patrão, e pela conversa, parecia que eles estão planejando alguma coisa juntos há bastante tempo. Eduardo ficou em silêncio, as peças do quebra-cabeças se encaixando em sua mente. O abandono no altar que havia parecido tão devastador, de repente, ganhava uma nova dimensão.
Não havia sido um ato impulsivo de uma mulher assustada. Havia sido parte de um plano cuidadosamente orquestrado. Eles queriam que eu ficasse vulnerável, murmurou Eduardo, mais para si mesmo que para Maria. Queriam que eu me afastasse dos negócios para que Rodrigo pudesse assumir o controle. O que o senhor vai fazer? Maria perguntou. Eduardo a olhou nos olhos e ela viu ali uma determinação que há meses não aparecia. Vou descobrir exatamente o que eles estão planejando, disse ele. E depois vou mostrar para eles que subestimaram completamente Eduardo Mendonça. Naquela noite, Eduardo começou a traçar um plano. Tinha acesso a advogados especializados, investigadores, particulares, contatos em cartórios e órgãos de registro. Se Rodrigo e Patrícia estavam conspirando contra ele, ele descobriria cada detalhe e se prepararia para o contra-ataque. Mas enquanto planejava sua vingança profissional, uma parte de sua mente não conseguia se concentrar totalmente na traição. Estava pensando em Maria, na lealdade dela, na forma como havia protegido seus interesses sem pedir nada em troca, na confiança implícita que havia se desenvolvido entre eles. Pela primeira vez, Eduardo começou a entender que talvez o verdadeiro presente daquele período não fosse descobrir os planos de seus inimigos, mas descobrir a existência de uma pessoa que genuinamente se importava com ele. E essa descoberta era simultaneamente a mais reconfortante e a mais aterrorizante de sua vida. Continue 0312. Capítulo 6. Festas juninas e revelações. Junho chegou com o friozinho gostoso do inverno paulistano, e com ele a insistência de Maria para que Eduardo saísse do casulo protetor da cobertura. Gabriel havia mandado fotos da festa junina de sua escola técnica, onde havia ganhado o primeiro lugar na competição de robótica, e Maria não parava de falar sobre as tradições que sentia falta da terra natal. Patrão, o senhor já foi numa festa junina? De verdade? Perguntou ela numa manhã de terça-feira, enquanto preparava o café com o entusiasmo de sempre. Eduardo olhou para ela com uma expressão divertida. Nos últimos meses, havia aprendido a identificar quando Maria estava tramando alguma coisa, e aquele brilho específico nos olhos dela era um sinal claro. Depende do que você chama de festa junina de verdade, respondeu ele. Já fui a alguns eventos beneficentes temáticos nos clubes. Ai, meu Deus! Maria revirou os olhos de forma teatral. Isso não é festa junina, patrão. Isso é ricada fantasiada de caipira. Festa junina de verdade é na rua, com barraca de pastéis, pescaria de mentira, quadrilha onde todo mundo erra o passo e ri mesmo assim. Eduardo riu, um som que se tornara mais frequente nos últimos meses. E onde você pretende encontrar uma festa junina de verdade em São Paulo? Ah, eu já descobri, Maria disse com um sorriso travesso. Tem uma na Vila Madalena no sábado que vem, organizada pela Associação de Moradores do meu bairro. E antes que o senhor diga que não vai, eu já combinei com o Gabriel de ligar durante a festa para ele ver que você é real. Você falou sobre mim para seu filho? Eduardo perguntou surpreso. Claro que falei, Maria respondeu como se fosse óbvio. Contei que meu patrão é um homem bom que salvou a vida dele. Agora ele quer conhecer o senhor. Diz que quer inventar algum aplicativo para ajudar pessoas em cadeira de rodas como forma de agradecimento. Algo se mexeu no peito de Eduardo. A ideia de ser mencionado com carinho por Maria para seu filho lhe causava uma sensação estranha e reconfortante. Não sei, Maria. Esse tipo de ambiente... Que tipo de ambiente? Ela o interrompeu, assumindo aquela postura determinada que Eduardo já conhecia. Bem, ambiente onde as pessoas se divertem sem se preocupar com status. Onde todo mundo é bem-vindo, independente da conta bancária. Eduardo suspirou, sabendo que já havia perdido aquela discussão antes mesmo de começar. Está bem, mas se eu me sentir desconfortável, eu prometo que voltamos na hora,
Maria disse, batendo palmas como uma criança empolgada. No sábado à noite, Eduardo se viu num cenário completamente diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. A rua estava fechada para carros, decorada com bandeirinhas coloridas de papel crepom que tremulavam na brisa fria de junho. Barracas improvisadas vendiam canjica, pamonha, quentão e pastéis. Crianças corriam entre os adultos com roupas xadrez e chapéus de palha, enquanto um som ambiente tocava sucessos do forró e da música sertaneja raiz. "Nossa, como tem gente!" Eduardo murmurou, sua cadeira de rodas navegando cuidadosamente entre os frequentadores da festa. "É assim mesmo", Maria disse, caminhando ao lado dele com naturalidade total. "Festa junina boa é festa cheia. Oh, vem cá que eu quero te apresentar para o pessoal." Durante a próxima meia hora, Eduardo conheceu mais pessoas genuínas do que havia conhecido em anos de eventos sociais da elite. Dona Conceição, aposentada que organizava o bingo, insistiu para que ele comprasse 3 cartelas. Para dar sorte, moço bonito. Seu Antônio, o mesmo que Maria havia mencionado meses atrás, que realmente havia perdido as pernas numa explosão e agora comandava a barraca de pescaria com alegria contagiante. "Então você é o patrão da nossa Maria", disse seu Antônio, apertando a mão de Eduardo com vigor. "Ela fala muito bem do senhor. Diz que o senhor trata ela com respeito, que é coisa rara nos ricos." Eduardo olhou para Maria, que corou ligeiramente. "Maria é uma funcionária excepcional. Na verdade, é mais que isso. Ele parou, percebendo que não sabia exatamente como definir o que Maria havia se tornado para ele. "É família", completou seu Antônio com sabedoria. "A gente vê no jeito que vocês se olham. Maria sempre foi especial, sempre cuidou de todo mundo. Agora parece que encontrou alguém que cuida dela também." A festa continuou com Eduardo sendo gradualmente incorporado às atividades. Jogou bingo e ganhou uma garrafa de cachaça artesanal, tentou a pescaria e fisgou um peixinho de plástico que lhe garantiu um chaveiro de São João. E até mesmo participou da quadrilha, com Maria empurrando sua cadeira no ritmo da música enquanto todos riam e aplaudiam. "Anarie! Alavantu!" gritava o marcador da quadrilha. E Eduardo se viu fazendo movimentos que nunca imaginou possíveis, rindo como não ria há anos. Foi durante a pausa para o quentão que Maria recebeu a ligação de Gabriel. Com orgulho evidente, ela colocou o telefone no viva voz para que Eduardo pudesse conversar com o menino. "Então o senhor é o Eduardo", disse a voz jovem e animada. "Minha mãe não para de falar do senhor. Diz que o senhor tem uma empresa gigante e mesmo assim é gente boa." Eduardo riu. "Sua mãe que é especial, Gabriel. Ela me ensinou muitas coisas importantes." "Eu queria agradecer pelo hospital", Gabriel disse, sua voz ficando mais séria. "Minha mãe não contou todos os detalhes, mas eu sei que o senhor salvou minha vida. Quando eu formar em engenharia, quero trabalhar com tecnologia assistiva, criar coisas que ajudem pessoas como o senhor." Eduardo sentiu uma emoção inesperada subindo pela garganta. "Seria uma honra conhecer você pessoalmente, Gabriel. Já marquei com minha mãe. Nas próximas férias vou para São Paulo. Quero conhecer a empresa do senhor, ver como funcionam os projetos de construção. E quero mostrar o aplicativo que estou desenvolvendo." Quando a ligação terminou, Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando Maria, que guardava o telefone com lágrimas nos olhos. "Você criou um menino excepcional", disse ele finalmente. "Ele é meu orgulho", Maria respondeu. "E agora ele tem você como exemplo de que deficiência não é limitação. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo." A festa continuou até depois da meia-noite, mas Eduardo não queria ir embora. Pela primeira vez em anos, estava se divertindo genuinamente, sem precisar representar um papel ou manter uma fachada. As pessoas ali o tratavam simplesmente como Eduardo, o amigo da Maria,
E isso era libertador de uma forma que ele jamais imaginara. Quando finalmente chegaram de volta à cobertura, ambos estavam cansados, mas felizes. Eduardo havia ganhado vários brindes das barraquinhas e Maria não parava de rir, lembrando de como ele havia ficado nervoso quando seu Antônio havia sugerido que eles formavam um belo casal. Obrigado, Eduardo disse quando ela estava se despedindo para ir para seus aposentos. Pelo quê? Por me mostrar que existe um mundo além dos meus preconceitos, por me fazer sentir normal. Não normal apesar da cadeira de rodas, mas normal porque sou humano. Maria sorriu, aquele sorriso que havia se tornado sua âncora emocional. O senhor sempre foi normal, patrão. Só estava esquecido disso. Naquela noite, Eduardo dormiu melhor do que havia dormido em meses, sonhando com bandeirinhas coloridas, quentão e o riso de crianças correndo numa rua fechada para carros. E pela primeira vez, quando acordou na manhã seguinte, não pensou imediatamente em Patrícia ou Rodrigo ou nas traições que havia descoberto. Pensou em Maria e na forma como ela o fazia sentir-se vivo. Continue 0313. Capítulo 7. O cerco se fecha. Julho trouxe revelações que mudaram tudo. O investigador particular que Eduardo havia contratado discretamente entregou um relatório que confirmava suas piores suspeitas e revelava detalhes ainda mais sórdidos do que imaginara. Rodrigo e Patrícia não apenas mantinham um relacionamento há mais de 2 anos, como haviam orquestrado cuidadosamente todo o plano para assumir o controle da empresa. Senhor Mendonça, disse o investigador, um homem magro de 50 anos chamado Oliveira, tenho evidências de que o senhor Rodrigo vem desviando recursos da empresa há pelo menos 18 meses. Pequenos valores inicialmente, mas recentemente as quantias aumentaram significativamente. Eduardo examinava as fotografias e documentos espalhados sobre sua mesa de trabalho. Comprovantes de transferências bancárias, registros de reuniões secretas com competidores, até mesmo gravações de conversas telefônicas obtidas legalmente através de números empresariais. A senhora Patrícia, continuou Oliveira, tem sido vista frequentemente em reuniões com investidores estrangeiros interessados em adquirir terrenos na zona oeste de São Paulo. Especificamente, os terrenos onde sua empresa planeja construir o novo complexo residencial. Maria serviu café para os 2 homens, seus movimentos mais tensos que o habitual. Nos últimos dias, Eduardo havia compartilhado com ela os detalhes da investigação, e ela se sentia cada vez mais preocupada com a segurança dele. Existe alguma evidência de que eles planejam fazer alguma coisa contra o senhor Eduardo? Perguntou ela, incapaz de disfarçar a ansiedade na voz. Oliveira consultou suas anotações. Nada físico, se é isso que a senhora está perguntando. Mas há indícios de que pretendem forçar uma situação onde o senhor Mendonça seja declarado temporariamente incapaz de gerenciar os negócios. Eduardo levantou a cabeça bruscamente. Como assim? Pelos registros médicos que consegui acessar legalmente, a senhora Patrícia consultou advogados especializados em tutela e curatela. A estratégia parece ser alegar que sua condição psicológica após o incidente do casamento o torna vulnerável e incapaz de tomar decisões empresariais adequadas. O sangue de Eduardo fervia, e Rodrigo assumiria temporariamente o controle da empresa para proteger meus interesses. Exatamente. Com os documentos que ele vem copiando, teria acesso a todas as contas, contratos e decisões estratégicas. Em 6 meses, conseguiriam transferir os ativos mais valiosos para empresas fantasma controladas por eles. Maria, que escutava tudo em silêncio, finalmente se manifestou. Mas isso é crime, não é? Eles podem ser presos por isso? Podem sim, Oliveira confirmou.
Mas precisamos de mais evidências diretas. O que temos até agora é circunstancial, suficiente para alertar o Sr. Mendonça, mas não para uma acusação criminal robusta. Eduardo fechou os punhos, sentindo uma raiva que há meses não experimentava. Não era apenas a traição financeira que o incomodava, era a manipulação emocional, a forma como haviam usado sua vulnerabilidade contra ele. "Quanto tempo você acha que temos antes de eles agirem?" perguntou Eduardo. "Pelos movimentos bancários recentes, eu diria que poucos dias, talvez uma semana." Quando Oliveira foi embora, Eduardo ficou sozinho com Maria na sala. O silêncio entre eles era carregado de tensão e preocupação. "Patrão", Maria disse finalmente, "o senhor precisa se proteger e proteger a empresa também." Eduardo assentiu, mas sua mente estava trabalhando em várias frentes simultaneamente. "Já tomei algumas precauções. Mudei as senhas de todos os sistemas, congelei as contas que Rodrigo tinha acesso e meu advogado está preparando os documentos para revogar todas as procurações." "E o que mais?" Eduardo hesitou. Havia uma parte do plano que não queria compartilhar com Maria porque a colocaria numa posição desconfortável. "Preciso que Rodrigo continue achando que está no controle por mais alguns dias, até eu conseguir evidências suficientes para destruí-lo completamente." Maria o observou com atenção, reconhecendo a expressão determinada que ele assumia quando tomava decisões difíceis nos negócios. "Isso é perigoso", disse ela, "e se eles descobrirem que o senhor sabe? Por isso preciso agir como se nada tivesse mudado, continuar deprimido, vulnerável, fácil de manipular." Naquela tarde, Rodrigo apareceu na cobertura como havia se tornado rotina nas últimas semanas. Eduardo o recebeu no escritório, representando perfeitamente o papel do empresário fragilizado. "Eduardo, precisamos conversar sobre os contratos de Campinas", disse Rodrigo, sua voz assumindo o tom paternalista que Eduardo agora reconhecia como manipulação. "Os investidores estão ficando impacientes." "Faça o que achar melhor", Eduardo respondeu com falso desinteresse. "Você sabe que confio em seu julgamento." Rodrigo mal conseguia disfarçar a satisfação. "Na verdade, eles querem uma reunião com você na sexta-feira, para formalizar alguns aspectos do acordo." Eduardo fingiu hesitar. "Não sei se estou pronto para esse tipo de compromisso." "Eu estaria lá com você", Rodrigo insistiu, "e seria apenas uma formalidade. Você só precisaria assinar alguns documentos." "Que tipos de documentos?" "Nada demais. Apenas algumas procurações atualizadas, uns termos de parceria, coisas técnicas que você nem precisa ler em detalhes." Eduardo assentiu lentamente, como se estivesse sendo convencido contra sua vontade. "Está bem. Se você acha que é necessário." Quando Rodrigo foi embora, Eduardo imediatamente ligou para seu advogado. A reunião de sexta-feira seria o momento perfeito para flagrar Rodrigo tentando fazê-lo assinar documentos fraudulentos. Maria, que havia escutado parte da conversa da cozinha, veio procurá-lo assim que ficaram sozinhos. "Ele quer que o senhor assine papéis na sexta", disse ela, não como pergunta, mas como constatação preocupada. "Documentos que provavelmente me tirariam o controle da empresa", Eduardo confirmou. "Mas não se preocupe, eu não vou assinar nada. Só quero pegá-lo em flagrante." Maria se aproximou da cadeira dele, suas mãos pousando nos braços da poltrona, numa demonstração de apoio que o surpreendeu. "Eu sei que o senhor é inteligente e forte", disse ela suavemente, "mas essas pessoas são perigosas. Elas já machucaram o senhor uma vez." Eduardo olhou para as mãos dela, calejadas pelo trabalho, mas gentis no toque. Percebeu que havia meses que ninguém o tocava daquela forma, com carinho genuíno e sem segundas intenções. "Maria", disse ele, sua voz mais baixa que o habitual, "prometo que vou ter cuidado e prometo que quando tudo isso acabar,
Vamos conversar sobre algumas coisas importantes. Ela o olhou nos olhos, e ambos sentiram que havia uma conversa pendente entre eles que ia muito além da situação com Rodrigo e Patrícia. Que tipo de coisas? Perguntou ela, embora soubesse que a resposta poderia mudar tudo entre eles. Sobre o que você se tornou para mim, Eduardo respondeu com honestidade. E sobre o que eu gostaria que se tornasse. O silêncio que se seguiu estava cheio de possibilidades e medos. Maria retirou as mãos suavemente e deu um passo para trás. Primeiro vamos resolver essa situação, disse ela com sabedoria. Depois conversamos sobre o resto. Eduardo assentiu, mas ambos sabiam que a sexta-feira traria não apenas o confronto final com os traidores, mas também a necessidade de definirem o que realmente significavam um para o outro. Continue 0316. Capítulo 8. A armadilha se fecha. A sexta-feira chegou com uma chuva fina e persistente que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Eduardo acordou com um misto de nervosismo e determinação que não sentia há anos. Havia dormido pouco, revisando mentalmente cada detalhe do plano que havia traçado com seus advogados e com o investigador Oliveira. Café da manhã no terraço não vai dar hoje por causa da chuva, disse Maria, entrando no quarto dele com a bandeja de sempre. Mas Eduardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente ao depositar a xícara na mesa de cabeceira. Você está nervosa, observou ele, se transferindo da cama para a cadeira de rodas com movimentos já automáticos após tantos anos. Claro que estou nervosa, Maria respondeu, tentando manter a voz firme. O senhor vai se encontrar com pessoas que querem prejudicá-lo. Como é que eu não vou ficar nervosa? Eduardo a observou enquanto ela arrumava as cortinas com mais cuidado que o necessário, claramente tentando disfarçar sua ansiedade. Maria, olhe para mim, disse ele suavemente. Ela parou o que estava fazendo e se virou, seus olhos castanhos revelando uma preocupação que ia além da mera lealdade de funcionária. Eu vou estar seguro, disse Eduardo. Tenho advogados de primeira linha. O investigador vai estar gravando tudo de longe e tenho evidências suficientes para colocá-los na cadeia. É eles que deveriam estar nervosos, não nós. Eu sei que o senhor se preparou bem, Maria disse, se aproximando, mas essas pessoas já mostraram que são capazes de qualquer coisa e eu... Ela hesitou. Depois continuou com voz mais baixa. Eu não sei o que faria se algo acontecesse com o senhor. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de significados que ambos perceberam, mas não tinham coragem de abordar completamente naquele momento. Eduardo estendeu a mão e Maria a pegou sem hesitar. Nada vai acontecer comigo, disse ele. Tenho motivos demais para voltar para casa inteiro. Temos uma conversa pendente, lembra? Maria sorriu, embora ainda preocupada. Tem razão. E eu vou estar aqui esperando. Às 14h, Eduardo chegou ao escritório da empresa pela primeira vez em semanas. O edifício de 20 andares no centro de São Paulo era uma das suas maiores fontes de orgulho. Havia projetado cada detalhe da reforma que o transformara num exemplo de acessibilidade arquitetônica. Rodrigo o esperava no hall principal, acompanhado de 3 homens de terno que Eduardo não reconhecia. Seus sorrisos eram cordiais demais, o tipo de sorriso que Eduardo havia aprendido a desconfiar nos anos de negócios. Eduardo, que bom ver você de volta ao escritório, disse Rodrigo, se aproximando com falsa camaradagem. Estes são os investidores que mencionei. Sr. Morrison, representante do fundo australiano, Sr. Petkoff, do grupo búlgaro, e Dr. Menezes, nosso advogado. Eduardo cumprimentou todos educadamente, notando como cada um deles o avaliava de forma quase clínica. Era como se estivessem medindo sua vulnerabilidade, calculando o quão fácil seria manipulá-lo. Vamos para a sala de reuniões? Sugeriu Rodrigo.
Preparei uma apresentação sobre os projetos que discutimos. A sala de reuniões ficava no 15º andar, com vista panorâmica para o centro da cidade. Eduardo se posicionou na cabeceira da mesa oval, com Rodrigo à sua direita e os investidores distribuídos pelos outros lugares. Durante a primeira hora, a conversa foi sobre os projetos legítimos da empresa. Eduardo participou normalmente, demonstrando conhecimento técnico e visão estratégica que claramente surpreendeu os homens. Podia ver Rodrigo ficando cada vez mais tenso conforme percebia que Eduardo não estava tão fragilizado quanto esperava. Bem, disse finalmente o homem, que se identificara como Morrison, chegamos à parte mais importante da reunião, os documentos de formalização da parceria. O Dr. Menezes abriu uma pasta e espalhou vários contratos sobre a mesa. Eduardo os examinou cuidadosamente, sua experiência empresarial imediatamente identificando as cláusulas problemáticas. Este documento aqui, disse Eduardo, apontando para uma folha específica, parece transferir controle acionário temporário para o Sr. Rodrigo. Por quê? É apenas uma formalidade, Rodrigo se apressou a explicar. Como você ainda está se recuperando emocionalmente, achamos melhor que eu assuma temporariamente as decisões mais complexas. E este outro, Eduardo continuou, ignorando a explicação, autoriza a venda de 3 propriedades da empresa por valores bem abaixo do mercado, para empresas que não conheço. O clima na sala mudou perceptivelmente. Os sorrisos cordiais desapareceram, substituídos por expressões mais duras. Eduardo, disse Rodrigo, sua voz assumindo um tom mais firme, você precisa confiar em mim, como sempre confiou. Essas são decisões técnicas que você não precisa se preocupar em entender completamente. Eduardo riu, um som sem humor que ecoou pela sala silenciosa. Rodrigo, você me conhece há 15 anos. Realmente acha que eu não entenderia um golpe tão óbvio quanto este? O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo e os outros homens trocaram olhares significativos. Eduardo, disse o Dr. Menezes, sua voz assumindo um tom profissional e frio, precisa entender que sua condição psicológica atual pode estar afetando seu julgamento. Talvez seja melhor deixar que pessoas mais equilibradas tomem essas decisões por você. Minha condição psicológica? Eduardo repetiu, sua voz perigosamente baixa. Vocês querem dizer minha suposta fragilidade mental? O fato de eu ter sido abandonado no altar e supostamente estar incapaz de gerenciar meus próprios negócios? Morrison se inclinou sobre a mesa. Exatamente. Temos relatórios médicos que sugerem... Relatórios médicos falsos. Eduardo o interrompeu. Baseados em consultas que nunca aconteceram com psiquiatras que nunca me examinaram. A expressão de Rodrigo mudou completamente. A máscara de preocupação amigável desapareceu, revelando algo muito mais escuro por baixo. Como eu descobri? Eduardo completou a pergunta. Rodrigo, você realmente acha que eu construí um império empresarial sendo ingênuo? Sei sobre os desvios de dinheiro, sobre o relacionamento com Patrícia, sobre o plano de me declarar incapaz. Sei até sobre as contas bancárias em paraísos fiscais que vocês abriram para esconder o dinheiro roubado. O pânico na sala era visível. Os 3 investidores se levantaram rapidamente, claramente preparando-se para sair. Eu não sairia daqui se fosse vocês, disse Eduardo calmamente. A Polícia Federal está cercando o prédio neste exato momento. E todas as conversas desta reunião estão sendo gravadas. Foi então que as portas da sala se abriram e agentes federais entraram, liderados pelo delegado que Eduardo havia conhecido através de seus contatos advocatícios. Rodrigo Vasconcelos, disse o delegado, você está preso por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tentativa de estelionato qualificado.
Enquanto Rodrigo era algemado, Eduardo sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter conseguido se proteger e proteger sua empresa. Tristeza por descobrir que alguém em quem confiava tanto era capaz de tamanha traição. Eduardo, disse Rodrigo enquanto era levado, sua voz agora carregada de desespero. Você não entende. Patrícia me convenceu de que você nunca seria realmente feliz. Que estávamos fazendo um favor. Rodrigo, Eduardo disse friamente, vocês podem ter me enganado sobre o amor, mas nunca me enganariam sobre os negócios. Essa foi a diferença entre vocês e Maria. O nome de Maria trouxe clareza para Eduardo. Enquanto observava seu ex-sócio e ex-amigo sendo levado pela polícia, percebeu que a pessoa que verdadeiramente se importava com ele estava em casa, provavelmente contando os minutos até seu retorno. Era hora de voltar para casa. Era hora de ter aquela conversa pendente. Era hora de descobrir se o amor verdadeiro realmente existia e se ele seria corajoso o suficiente para aceitá-lo quando o encontrasse. Continue 0319, capítulo 9. Tempestades e revelações. Eduardo voltou para casa naquela sexta-feira com uma sensação de alívio que não sentia há meses, mas também com o peso de uma descoberta que mudaria tudo. Durante o interrogatório na delegacia, Patrícia havia sido presa em flagrante, tentando embarcar para a Europa com documentos falsos e uma mala cheia de dinheiro. Em seu desespero para conseguir um acordo de delação premiada, ela havia revelado informações que deixaram Eduardo estarrecido. Maria o esperava na sala, andando de um lado para o outro com nervosismo evidente. Quando ouviu o barulho da porta, correu para recebê-lo, seus olhos examinando-o da cabeça aos pés como se procurasse sinais de ferimentos. Graças a Deus, disse ela, respirando aliviada. Eu estava imaginando as piores coisas. Como foi? Eles estão presos, Eduardo respondeu, mas sua voz não carregava a satisfação que Maria esperava. Havia algo diferente em sua expressão, uma tensão que ela não conseguia identificar. Isso é ótimo. O senhor deve estar se sentindo vingado, aliviado. Maria, Eduardo a interrompeu suavemente. Precisamos conversar. Tem algumas coisas que descobri hoje, sobre você. O sangue de Maria gelou. Ela sabia que este momento chegaria eventualmente, mas não estava preparada para enfrentá-lo tão cedo. Sobre mim, repetiu ela, tentando manter a voz firme. Eduardo se dirigiu ao sofá da sala e fez um gesto para que ela se sentasse também. Quando ambos estavam posicionados, ele respirou fundo antes de começar. Patrícia, tentando conseguir uma redução de pena, me contou algumas coisas interessantes, disse ele lentamente, incluindo o fato de que você não chegou a esta casa por acaso. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela as entrelaçou no colo para tentar controlá-las. Ela me disse, Eduardo continuou, que há 14 anos, quando eu ainda estava me adaptando à cadeira de rodas, eu me envolvi num acidente de trânsito em Belo Horizonte. Que atropelei um homem numa manhã chuvosa, quando eu estava dirigindo com raiva depois de uma discussão com meu pai. O silêncio na sala era ensurdecedor. Maria mantinha os olhos fixos nas próprias mãos, incapaz de olhar para Eduardo. O homem que eu atropelei, Eduardo continuou com voz cada vez mais baixa, se chamava João das Graças, seu pai. Maria finalmente levantou os olhos e Eduardo viu neles lágrimas que ela lutava para conter. Ele sobreviveu, disse ela com voz quebrada, mas ficou com sequelas, problemas na coluna, dores constantes, não conseguiu mais trabalhar na construção civil como antes. Eduardo sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Maria, O senhor estava passando por uma fase difícil, Maria continuou, como se precisasse contar toda a verdade de uma vez. Tinha acabado de sair do hospital, estava
Revoltado com a vida, dirigindo perigosamente, meu pai estava atravessando a rua para ir ao médico quando o senhor o atropelou. Por que você nunca me disse? Eduardo perguntou, sua voz carregada de dor e confusão. Porque quando eu vim para São Paulo, eu estava cheia de raiva, Maria admitiu. Tinha acabado de saber que você era rico, famoso, que o acidente não havia afetado em nada sua vida financeira, enquanto meu pai mal conseguia andar. Eu vim aqui querendo... Eu não sei o que eu queria. Talvez humilhá-lo, talvez apenas entender que tipo de pessoa você era. Eduardo permaneceu, em silêncio, absorvendo a magnitude da revelação. Mas então... Maria continuou, as lágrimas agora correndo livremente. Eu conheci o Senhor de verdade. Vi sua dor, sua solidão, sua luta diária. Vi que você também era uma vítima, que também estava sofrendo. E aí eu comecei a me importar com o Senhor de verdade. Todo este tempo, Eduardo murmurou, você sabia quem eu era, sabia o que eu havia feito com sua família, e mesmo assim cuidou de mim. Por quê? Maria se levantou do sofá e caminhou até a janela, observando a chuva que havia voltado a cair sobre São Paulo. Porque descobri que vingança não cura nada, disse ela, e porque o senhor se tornou importante para mim de uma forma que eu nunca esperava, mais importante que qualquer ressentimento do passado. Eduardo a observou por um longo momento, sua mente lutando para processar todas as emoções contraditórias que sentia. Seu pai sabe onde você está? Sabe que trabalha para mim? Sabe, Maria respondeu, ainda de costas para ele. No início, ele apoiou minha vinda para São Paulo. Achava que eu deveria confrontá-lo, exigir uma indenização, fazer justiça, mas agora ele só quer que eu seja feliz. E você é feliz? Eduardo perguntou. A pergunta fez Maria se virar finalmente. Seus olhos vermelhos de tanto chorar encontraram os dele. Eu era, disse ela simplesmente. Até hoje, até saber que o senhor descobriu a verdade. Eduardo ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então, devagar, dirigiu sua cadeira até onde ela estava. Maria, disse ele, sua voz mais gentil que ela havia escutado em meses. Olhe para mim. Ela relutantemente encontrou seus olhos. Eu passei 14 anos carregando a culpa daquele acidente, disse Eduardo. 14 anos sabendo que havia machucado alguém inocente por causa da minha raiva e imprudência. 14 anos sem saber se a vítima estava bem, se tinha família, se conseguiu se recuperar. Maria escutava em silêncio, nova onda de lágrimas se formando. Agora eu sei, Eduardo continuou, que o homem que eu machuquei criou uma filha extraordinária. Uma mulher que tem mais compaixão, mais força e mais caráter que qualquer pessoa que conheci na vida. Uma mulher que transformou minha existência e me ensinou o que realmente importa. O senhor não está com raiva? Maria perguntou incrédula. Estou com raiva, Eduardo admitiu. Com raiva de mim mesmo, por ter sido irresponsável 14 anos atrás, por ter causado dor à sua família, por ter levado tanto tempo para entender que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Maria soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu menti para o senhor todos esses meses. Você me salvou todos esses meses, Eduardo corrigiu. Você pegou um homem quebrado e o ajudou a se recompor. Pegou alguém amargo e o ensinou a sorrir novamente. Você tinha todos os motivos para me odiar, e mesmo assim, escolheu me amar. A palavra amar ficou suspensa no ar entre eles. Maria tirou as mãos do rosto e olhou para ele através das lágrimas. Eu te amo, disse Eduardo, sua voz firme apesar da emoção. E sei que você me ama também. Vi isso em cada gesto, em cada cuidado, em cada momento que passamos juntos. A questão é, consegue perdoar o homem que machuquei seu pai? Consegue construir um futuro comigo, apesar do passado que nos trouxe até aqui?
Maria se ajoelhou ao lado da cadeira dele, suas mãos encontrando as dele. Eduardo, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Meu pai me disse uma coisa quando eu vim para São Paulo. Ele disse que às vezes Deus usa as tragédias para nos levar exatamente onde precisamos estar. Eduardo entrelaçou os dedos com os dela. E onde você precisa estar? Perguntou ele. Aqui, Maria respondeu sem hesitar. Com você. Não como sua empregada, não carregando culpa ou ressentimento, mas como a mulher que te ama e quer construir uma vida ao seu lado. Naquela noite, com a chuva batendo nas janelas da cobertura, Eduardo e Maria finalmente se beijaram. Foi um beijo carregado de meses de tensão não resolvida, de amor não declarado, de perdão mútuo e da promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. O passado que os havia ferido também os havia unido. E agora, finalmente, eles estavam prontos para escrever uma nova história juntos. Continue, 0321, capítulo 10, Construindo um Novo Futuro. 6 meses depois, a cidade de São Paulo acordava para um dia especial de dezembro. No bairro da Vila Madalena, onde meses atrás Eduardo havia experimentado sua primeira festa junina de verdade, erguia-se agora um edifício moderno de 5 andares que chamava a atenção não apenas pela arquitetura arrojada, mas pelos detalhes únicos de acessibilidade que o tornavam um marco na cidade. Eduardo ajustou o nó da gravata pela 10ª vez naquela manhã. Mas desta vez, o nervosismo era de expectativa, não de ansiedade. Ao lado dele, Maria terminava de pentear o cabelo, vestindo um vestido azul marinho elegante, mas discreto, uma escolha que refletia perfeitamente quem ela havia se tornado. A diretora executiva do Instituto Mendonça Graças de Acessibilidade Urbana. Nervoso? Perguntou ela, observando-o pelo espelho do quarto que agora dividiam oficialmente na cobertura reformada. Ansioso, Eduardo corrigiu com um sorriso. É diferente. Hoje vamos inaugurar algo que realmente importa. Nos meses que se seguiram às revelações e prisões de Rodrigo e Patrícia, Eduardo havia tomado a decisão mais importante de sua vida empresarial. Vendeu a construtora para um conglomerado nacional por uma quantia que lhe garantia segurança financeira para várias gerações e investiu a maior parte do dinheiro na criação do Instituto. O projeto havia nascido de conversas com Maria e Gabriel, que havia se mudado para São Paulo para cursar engenharia na USP. O jovem de 18 anos havia desenvolvido um aplicativo revolucionário de mapeamento urbano para pessoas com deficiência, e Eduardo viu naquilo uma oportunidade de fazer algo verdadeiramente transformador. Gabriel já chegou? Perguntou Eduardo, verificando o relógio. Chegou ontem à noite, Maria respondeu, aplicando um batom discreto. Está hospedado no apartamento dos fundos, testando a apresentação do aplicativo pela 1000ª vez. Aquele menino herdou o perfeccionismo de alguém que eu conheço. Eduardo riu. Nos últimos meses, havia desenvolvido uma relação paterna com Gabriel que surpreendia a ambos. O jovem havia perdido o pai quando pequeno, e Eduardo havia encontrado nele o filho que nunca tivera. Juntos, haviam trabalhado no desenvolvimento de tecnologias que pudessem realmente impactar a vida de pessoas com deficiência. E seu pai? Eduardo perguntou, como fazia sempre que Gabriel visitava São Paulo. Está bem, Maria respondeu, como sempre fazia. Ainda tem dores, mas está orgulhoso do que estamos construindo aqui. Diz que o acidente, no final das contas, trouxe coisas boas para nossa família. O perdão havia sido um processo longo e complexo. Eduardo havia feito questão de conhecer João das Graças pessoalmente, de pedir desculpas formalmente e de custear todos os tratamentos médicos necessários. Mais que isso, havia incluído o homem no conselho consultivo do Instituto, reconhecendo que quem realmente enfrentava as dificuldades de acessibilidade urbana deveria ter voz nas soluções.
2 horas depois, o salão principal do instituto estava lotado. Empresários, políticos, ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência, acadêmicos e, mais importante para Eduardo, dezenas de pessoas em cadeiras de rodas, com bengalas, cães-guia e outras necessidades especiais que haviam sido convidadas como protagonistas do evento. Senhoras e senhores, disse Eduardo ao microfone, sua voz ecoando pelo auditório especialmente projetado com acústica perfeita. Hoje inauguramos mais que um instituto. Inauguramos uma nova forma de pensar sobre inclusão na nossa cidade. O projeto era ambicioso, além do aplicativo de Gabriel, que já estava sendo implementado em 6 cidades brasileiras. O Instituto oferecia consultoria gratuita para empresas que quisessem se tornar verdadeiramente acessíveis, cursos de capacitação para profissionais da construção civil e um programa de pesquisa em parceria com a USP. Quero apresentar a vocês, Eduardo continuou, a diretora executiva deste instituto, a fisioterapeuta Maria das Graças, que transformou minha vida pessoal e agora vai ajudar a transformar nossa cidade. Maria subiu ao palco sob aplausos calorosos. Nos últimos meses, havia terminado uma pós-graduação em gestão de projetos sociais e se descoberto uma líder nata, capaz de articular com autoridade tanto com executivos quanto com ativistas sociais. Este instituto nasceu de uma conversa sobre dignidade humana, disse Maria, sua voz firme e clara. Nasceu da ideia de que acessibilidade não é favor, é direito, e nasceu da certeza de que quando criamos uma cidade melhor para pessoas com deficiência, criamos uma cidade melhor para todo mundo. A programação incluía a demonstração do aplicativo por Gabriel, que recebeu uma ovação de pé quando explicou como o sistema funcionava. Havia também apresentações de projetos arquitetônicos inovadores, palestras sobre legislação inclusiva e até uma demonstração de equipamentos assistivos desenvolvidos por startups apoiadas pelo Instituto. Mas o momento mais emocionante aconteceu no final da tarde, quando a apresentação oficial terminou e a festa de inauguração começou. Uma pequena orquestra tocava no jardim do instituto e Eduardo observava as pessoas conversando, rindo, celebrando. Lembra da nossa primeira dança? Maria perguntou, aproximando-se dele. Eduardo sorriu, estendendo a mão para ela. Como eu poderia esquecer? Foi quando você me ensinou que dança não é só sobre as pernas. A música que tocava era Asa Branca, a mesma que havia embalado aquela festa junina meses atrás. Mas agora, quando eles dançaram, ela se movendo graciosamente ao lado da cadeira, ele conduzindo com os braços, não havia mais nada de improvisado ou hesitante em seus movimentos. Havia apenas 2 pessoas que se amavam, celebrando o futuro que haviam construído juntos. Eduardo! Maria disse suavemente enquanto dançavam. Tem uma coisa que preciso te contar. Ele a olhou com curiosidade. Boa ou ruim? Boa, ela sorriu. Muito boa. Estou grávida. Eduardo parou de se mover por um momento, absorvendo a informação. Depois, seu rosto se iluminou com um sorriso que rivalizava com o sol do fim de tarde. Sério? Perguntou ele incrédulo. 2 meses, Maria confirmou. Queria ter certeza antes de contar. E queria que fosse hoje, no nosso dia especial. Eduardo a puxou para mais perto, beijando-a ali mesmo, no meio do jardim, sob o olhar aprovador dos convidados que aplaudiram espontaneamente. Nosso filho vai crescer num mundo melhor, disse Eduardo quando se separaram. Num mundo que nós estamos ajudando a construir. Nossa filha, Maria corrigiu com um sorriso travesso. Tenho certeza de que é menina e vai ser teimosa igual a mãe.
Enquanto a festa continuava ao redor deles, Eduardo olhou para o edifício que haviam construído, para as pessoas que estavam celebrando, para Gabriel que explicava animadamente o aplicativo para um grupo de investidores interessados, e para Maria, que carregava no ventre o futuro que eles criariam juntos. Havia começado tudo com uma dança improvável entre um homem ferido e uma mulher corajosa. Agora terminava, ou melhor, começava novamente, com a construção de algo maior que ambos, algo que tocaria milhares de vidas e mostraria para o mundo que o amor verdadeiro não apenas cura feridas do passado, mas constrói pontes para o futuro. A música mudou, agora tocando uma valsa suave, e Eduardo estendeu a mão para Maria mais uma vez. "Que tal se a gente dançar de novo?" perguntou ele, ecoando as palavras que haviam mudado suas vidas meses atrás. "Para sempre", respondeu Maria, pegando sua mão e se perdendo na música, no amor e na promessa de todos os amanhãs que ainda viriam.